E aí, taverneiros, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Quem vos fala é Vinícius Lima. Gostaria de agradecer a você que está nos assistindo esse episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Sem você, não seria possível. Já que eu estou aqui batendo papo e já agradecendo a sua presença, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para o nosso crescimento. Dê um like nesse vídeo e, se possível, já que estamos pedindo, né? Interaja conosco. Deixa uma mensagem, a gente vai fazer um esforço de ler todos os seus comentários, todas as suas interações. Pessoal, eu fiz um vídeo lá no Instagram falando e chamando para esse episódio de hoje, que é um episódio com um cara muito especial, Danilo Quiribamba. Ele que tem uma trajetória no mundo da música, no mundo da política, já foi vereador, e está aqui conosco na bancada da taverna para a gente bater um papo. Eu gostaria de dar uma boa noite para Danilo Quiribamba. Como é que você está, meu querido? Boa noite, Vinícius. Boa noite a todo o pessoal da taverna. Estou muito feliz de estar aqui e confesso que também estou nervoso. Esse convite, fiquei muito ansioso de estar fazendo parte aqui. Eu que sou seguidor, que assisto o conteúdo. Primeiro, parabéns a você, a toda a equipe da produção. A taverna que vem ganhando aqui um espaço gigantesco, não só em Conquista, mas na nossa Bahia. Parabéns. Muito obrigado, Danilo. É um prazer recebê-lo aqui, meu querido. Pessoal, o Danilo, ele é candidato à vereança aqui na nossa cidade, né, pela União Brasil, que é o partido de Sheila Lemos, um partido que está falando em off aqui, só tem gigante, só tem titã. Danilão, conta pra gente aí como é que tá a sua campanha política, né? Você está conversando com as pessoas, o que é que você está sentindo nesse momento político, as pessoas estão dando que feedback para você quando você vai para a rua pedir voto? Então, eu estou muito feliz. As pessoas, o termômetro que a gente fala, até popular, é um termômetro gigante, Vinícius. As pessoas, eu sou candidato desde 2008, quando eu fui candidato a primeira vez, eu tinha 20 anos de idade. E eu conversando com a nossa equipe, esse ano de 2024 está sendo o maior termômetro da população de Conquista. Acredito que também devido ao trabalho que a gente vem fazendo. Tive a oportunidade de estar como vereador no ano de 2016, a legislação até 2020. A gente produziu ali alguns conteúdos bacanas, algumas defesas bacanas, entre elas a revitalização do Parque Lagoa das Bateias, que a gente brigou ali incansavelmente por essa revitalização, importantíssima para a vitória da conquista, a revitalização do Parque Lagoa das Bateias. Também ali a questão da valorização da Zona Oeste, da revitalização das praças, da prefeitura do lado oeste, enfim, um pacote de ações que o governo Sheila Lemos está fazendo e a gente já defendia lá atrás. E as pessoas entenderam a nossa mensagem. Eu entendo que o vereador ele tem esse papel de ser porta-voz da população. O vereador escuta a dor da população e leva para o Poder Executivo fazer a sua parte, a sua obrigação de trabalhar para o povo. Tive a oportunidade também de trabalhar na coordenação de iluminação pública, onde ali, de fato, eu fui entender como funciona a Prefeitura de Conquista. E aqui eu quero mandar um abraço para todos os servidores municipais de Vitória da Conquista, do qual eu aprendi bastante quando eu entrei na coordenação de iluminação pública. O pessoal da iluminação, da Secretaria de Serviços Públicos, eles me abraçaram e eu aprendi todo dia, caminhei com eles e eu lhe falo, quem faz acontecer na cidade nossa é o servidor motivado, o servidor ele valorizado. Então, estou muito feliz, a população entende nosso trabalho e estou motivado e muito mais preparado para retornar, se for da vontade de Deus, à Câmara de Vereadores. Danilão, você teve uma experiência como vereador na legislatura de 2016-2020, e naquele momento você fazia oposição ao governo Wesley. E você, no segundo momento, já integra o governo Sheila. Ou seja, você teve experiência aí dos dois lados. Nesse contexto, como é que você avalia o governo Sheila, você que integra o governo Sheila, e como é que você avalia também o governo do saudoso Wesley Guzmão? Fala pra gente aí. Uma pergunta muito importante. Obrigado por essa pergunta. Eu fiz parte da bancada de oposição do governo Wesley 4 anos, só que eu não era oposição de Vitória da Conquista. Eu era uma oposição saudável, onde a gente fazia as cobranças duras, que é importante não só a bancada de oposição fazer, mas é importante qualquer vereador, seja de situação ou de oposição, de situação até mais, porque está mais próximo do governo. E naquele momento ali, Wesley sempre convidava a gente para estar fazendo parte, né? Eu fico, às vezes, relembrando com a filha dele, Thaís Guzmão, um beijo, Thaís, Danilo Guzmão,
a toda a família Guzmão, sempre me acolheram muito bem. E eu me lembro que quando tinha as votações do governo Ézio, as mais, vamos dizer assim, as importantes, foram os Finisa 1 e 2. E a nossa bancada de oposição votou contra. O meu voto foi favorável, porque eu entendo que a gente, na Câmara de Vereadores, é empregado do povo. Eu respeito o partido político, mas acima de todo e qualquer partido político está o interesse da população. E ali eu fiz as minhas votações muito consciente, encontrava a Ezen depois, ele me abraçava. Ô menino, eu sabia que podia contar com você. E eu falava, prefeito, eu sou oposição do senhor, não sou oposição da cidade. E ele sempre falava, você tem que vir para o nosso time. E logo após a eleição de 2020, a gente não teve a votação suficiente para retornar. Tivemos uma votação até maior, superior do que vários vereadores. Mas, devido à legenda, a gente sabe que, às vezes, não entra quem é o mais votado. Porque, se fosse assim, desde 2008, eu estaria na Câmara. Mas a gente não chora de leite derramado, a gente segue. E a prefeita Sheila nos convidou para fazer parte desse governo. Quando ela me convidou, junto com também a nossa líder política, dona Irma Lemos, mandar um grande abraço para a dona Irma, uma figura que pensa a vitória da conquista 24 horas. Eu falei, prefeito, eu aceito o convite com uma condição. Se a senhora me der liberdade para trabalhar onde eu acho que a política precisa chegar. E eu sempre defendi que a política pública ela tem que chegar mais nas periferias, tem que chegar mais na zona rural. A gente tem que fazer o equilíbrio de investimento. Vitória da Conquista, a gente sabe que, historicamente, é o mercado imobiliário que decidia onde seriam feitos os investimentos. Quando você vê, historicamente, o lado leste sendo muito mais evoluído, não é? Ali ao redor da Olívia Flores, que é uma avenida maravilhosa, que é um cartão postal da cidade, mas que a gente não tinha esse mesmo investimento da Zona Oeste. E através desse governo, o governo de Sheila Lemos, ocorreu esse investimento. Quando você pega o Parque Lagoa das Bateias, a gente faz ali, Vinícius, o aniversário de Vitória da Conquista há 12 anos. E eu puxava a atenção da população para lá. Desde quando Guilherme Menezes era prefeito, eu trabalhei no governo Guilherme também, e na oportunidade, salvo engano, em 2007, 2009, quando a gente fez o primeiro aniversário de Conquista, que não tinha, pelo menos que eu me recordo, eu nunca tinha participado de uma festa comemorativa do aniversário de Conquista. E a gente pediu autorização ao prefeito quer fazer o aniversário da cidade, e a gente sugeriu ali o Parque Lagoa das Bateias, e Guilherme falou que Libamba, mas ali está um local isolado e as pessoas não vão. Eu falei, prefeito, é justamente essa a nossa ideia, a valorização daquele espaço, porque eu sempre vi ali um potencial, Vinícius, que hoje muitas pessoas enxergam, e que bom que muitas pessoas enxergam. Eu sempre falei que o Parque Lagoa das Bateias não era na minha casa. O Parque Lagoa das Bateias abrange ali o Santa Cruz, o bairro Cidade Modelo, enfim, tantos outros bairros que tem ali, o Santa Helena, né? Os dois estão ali por dois, né? Enfim, mas tem um sentimento de pertencimento da Zona Oeste. Quando você fala Lagoa das Bateias, a Zona Oeste se identifica com ela. E aí a prefeita me deu essa liberdade quando ela me convidou para o governo Sheila Lemos. Inicialmente eu entrei na coordenação de turismo, esporte, da coordenação de eventos e turismo. Logo após fui ali para o Murilão, estádio Murilão, onde a gente fez ali um projeto bacana com os moradores do Bruno Bacelar, implantando ali escolinha de futebol, escolinha de música, capoeira. Eu entendo que um espaço como esse tem que ser muito além do que um espaço para o futebol. A gente tem que dar o pertencimento, tem que trazer a população para dentro daquele espaço. E ali ela enxergou na gente um potencial no qual eu agradeço a prefeita Sheila Lemos e dona Irma por ter convidado para ter assumido um projeto que eu entendo como o maior projeto, um dos maiores projetos do governo Sheila Lemos, que é o Brilha Conquista. Cidade, quando eu entrei ali na coordenação de iluminação pública, e você é um estudioso, um cara que acompanha o desenvolvimento de Vitória da Conquista, a cidade estava apagada. A cidade estava com falta de segurança, porque a iluminação gera segurança, e a falta de iluminação também é insegurança. E aí ela nos confiou esse projeto, onde, graças a Deus, bairros aí da periferia e praças que nunca tiveram iluminação, hoje tem iluminação LED. Assentamentos, zona rural, é interessante a gente falar isso. Quando eu pedi essa oportunidade de trabalhar pela cidade, logo pouco tempo eu estava na iluminação, eu falei, prefeita, a gente já está com 70% da cidade com LED e dá para começar a zona rural.
Fiz o estudo, mostrei a ela que era possível. A gente fez o primeiro povoado da Estiva. O povoado da Estiva recebeu a primeira iluminação LED. E eu confesso, ali que eu fui entender, de fato, a importância da presença do poder público na zona rural. Eu sou músico, então assim, eu ia tocar no distrito, eu não conheço a zona rural. Não conhecia, não. Conheci agora, junto com os servidores, que a gente ia e voltava 11 horas da noite, meia-noite, muitas vezes. Conquista, que tem um território maior que Salvador, em termos de território, é gigante, com mais de quase 400 distritos, povoados e assentamentos. E depois do povoado da Estiva, a gente fez o assentamento Cipó, e eu me lembro que depois do Cipó a gente fez ali o Caldeirão. Quando eu cheguei no assentamento Caldeirão, e como você falou, eu já fui filiado ao partido, o PCdoB, né? Quando eu cheguei no Caldeirão, tinha uma bandeira do MST balançando lá, e eu parei o carro da prefeitura, assim, numa escuridão. Aí o pessoal foi tomar um café, o pessoal chegou, o carro da prefeitura que é aquilo, que já é voto. Chamei o pessoal e falei, gente, é o seguinte, não estou aqui pedindo voto de ninguém, mas se vocês quiserem essa bandeira balançar no escuro, aí é com vocês, porque o que eu vim fazer aqui foi gestão, não vim fazer politicagem. As pessoas, Vinícius, e todo o pessoal da taverna, estão acostumados a ver políticos não, pessoas mau caráteres que se transvestem de pessoas públicas, a barganharem os votos, barganharem a atenção com um colete de futebol, com a bola, com a cesta básica. E quando a gente chegou ali para ofertar uma coisa que é de direito deles, que é de obrigação nossa, do governo executivo fazer, eles se assustam. Vem fazer o que aqui? E depois que a gente implantou ali a iluminação LED e a gente retornou lá, foi uma alegria muito grande para os moradores, onde principalmente as mulheres. As mulheres, elas enxergam na iluminação muito mais segurança. Porque os homens acham segurança, acham bonito, mas quando você fala da mulher, de uma filha, da sua esposa, chegar da igreja, chegar da escola, ou de onde vier, do trabalho, e poder passar pelo caminho claro, e aí tinha vezes ali que a gente se emocionava junto com as pessoas. E eu falo de verdade, eu sou grato a Deus por ter tido a oportunidade de melhorar a vida de muitas famílias na cidade e na zona rural, principalmente nas periferias. Eu acredito que a política, o objetivo dela maior é esse, é de servir a população e de melhorar a qualidade de vida do povo. Excelente, é uma trajetória, como a gente estava falando em off, Danilo, você trouxe aqui para mim essa informação, você já tem o que mostrar, né? Já tem uma trajetória na política, trabalhou na gestão, mas agora falando sobre essa candidatura e essa nova tentativa à vereança. Quais são, se você pudesse elencar, as suas principais bandeiras como vereador? Fala assim, Vinícius, eu eleito, eu vou levantar isso como uma demanda, algo que eu penso que o eleitorado, aquele que vai votar em mim, precisa e demanda. Quais seriam essas principais bandeiras? Rapaz, tem uma pesca grande aqui, eu vou tentar falar sem pescar aqui, mas são coisas que a gente convive diariamente e as pessoas falam. Por quê? O papel do vereador não é inventar a fórmula mágica, é escutar a população e ela que dá o norte. Olha, estou precisando disso, a população de tal bairro está precisando disso. As principais bandeiras nossas, com certeza, um hospital infantil. No bairro Brasil, sempre teve um hospital infantil e hoje a gente sente falta desse hospital. Tem os Almatos que prestam bons trabalhos, só que a gente pode melhorar, a gente pode desafogar o hospital, porque tudo vai para os Almatos, todas as crianças. E a gente tem no hospital, como sempre teve ali no bairro Brasil, vai melhorar e muito a qualidade da saúde das crianças do povo de Conquista e de tantas cidades vizinhas que vêm cuidar da saúde aqui em Conquista. Conquista, você tem ideia, tem 1 milhão de cartão SUS. A gente tem quase 400 mil habitantes, está chegando próximo a 400 mil habitantes, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem um polo de saúde aqui gigante, então a gente acolhe todas essas cidades do sudoeste e norte de Minas também. Além de lutar, quem fala assim, é o Quiribamba, mas não é vereador que constrói um hospital. A gente vai brigar para isso, a gente vai entender e contar com a compreensão dos pares da Câmara de Vereador, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai ficar limitado aqui em Vitória da Conquista, da Câmara. A gente vai buscar esse recurso em Brasília. Aqueles deputados federais, os deputados estaduais de Salvador, que querem os votos do povo de Conquista, eles têm que colocar emenda. A gente chega aqui, Vinícius, quando chega na campanha eleitoral,
tem uma quantidade gigante de deputados que fazem onde os vereadores fazem campanhas para eles, e depois a gente não vê as emendas, né? Salve um engano, 2, 3 deputados que colocam emendas de Vitória da Conquista, mas a grande maioria não tem um estado de relevância para o nosso município. Então é preciso que a gente saia das 4 linhas ali da Câmara e vá até Brasília. Além disso, do hospital público, a gente continua com a luta para a instalação do SAC da Zona Oeste, para desafogar o trânsito, e o pessoal da Zona Oeste tem essa dificuldade, muitas vezes, de vir até aqui ao centro para fazer o serviço do SAC. A gente precisa potencializar também a questão da saúde animal, né? E com isso a gente vê uma população, principalmente de cachorros, né, de cães nas ruas, gigante. Então, potencializar a questão da castração, potencializar a bandeira dos seres zoonosos. Então, são todas falas que não é Quiribamba que está criando. A gente está escutando a população e tem essa sensibilidade. A gente precisa retornar. Tinha um espaço Quiribamba, enquanto eu era vereador, que ofertava aula de música, de reforço escolar, do esporte de quadra, e é preciso, falar em esporte, lutar também para a criação de uma secretaria de esporte, é de suma importância. Os esportes de quadra, as corridas de ruas, enfim, Conquista é um celeiro de atletas, de tatames, e a gente tem pouco investimento. A grande realidade é que a gente não tem uma secretaria de esporte, a gente tem uma coordenação de esporte, mas é preciso que a gente tenha esse entendimento junto com a prefeita Sheila Lemos, junto com a Câmara de Vereadores, e crie urgente essa secretaria de esporte, porque já existe a coordenação, existe o gerente, precisa dar vida própria, precisa ter um espaço para buscar recursos, buscar emendas e colocar direcionada à secretaria. A gente fala para a zona rural também, é preciso que a gente vá para a zona rural, ofertar ali cursos de qualificação profissional. A zona rural produz muito, né? E muitas vezes, com a falta de informação, com pequenos detalhes, você consegue potencializar, melhorar o rendimento, melhorar a qualidade do produto desse pessoal da zona rural. E aí você fala pavimentação de todos os distritos, os acessos ao distrito, a questão da iluminação. Quando a gente fala do Brilha Conquista, a gente fez muito, mas há muito mais a ser feito ainda. Quando as entradas dos povoados, dos assentamentos, dos distritos precisam ser melhoradas na iluminação. O que está bom precisa melhorar. Conquista ficou muito tempo apagada e a gente entende, eu particularmente convivi com os servidores e sei como ajudar a fazer. Claro que a gente não faz nada só. A gente precisa desse entendimento da Câmara de Vereadores, e uma coisa que a gente vai ter ao nosso favor é a sensibilidade da prefeita Sheila Lemos. Ela escuta muito e ela confia em nosso trabalho, e eu espero que a população também confie, que no fim dê uma oportunidade a gente continuar trabalhando pelas famílias de Vitória da Conquista. O curso de qualificação profissional para os jovens, você vê falar pouco do primeiro emprego, né, de fomentar o primeiro emprego para a juventude. E a gente precisa pensar na juventude, porque quando a gente fala assim, muita gente desempregada, mas tem muita gente também que precisa de uma qualificação profissional. E a Câmara de Vereadores tem esse papel importante de contribuir para que a gente traga diversos cursos de qualificação profissional, principalmente nas periferias, né? Dentro dos condomínios, Minha Casa Minha Vida, dentro dos bairros mais distantes, dos assentamentos mais distantes, levar a oportunidade para que esses jovens se integrem no mercado de trabalho. Excelente. Danilo, você estava falando sobre a questão das emendas, e eu me recordei aqui de uma fala do Ezio Cusbão. Ele criticava muito essa questão das emendas parlamentares, como funciona a destinação do orçamento aqui no Brasil. Infelizmente, os prefeitos e os vereadores ficam muito dependentes, né, igual você falou, das emendas parlamentares, e quando o município não é contemplado, o investimento não vem. E Conquista, infelizmente, é acometida com esse mal. Os deputados que são eleitos com o voto do conquistense pouco trazem ou nada trazem para a Conquista. Isso é muito ruim. E você trouxe também essa questão da Zona Oeste. Isso realmente é um ponto que a prefeita Sheila trabalhou muito na sugestão, uma vez que a gente está vendo muitos equipamentos públicos, né? Você trouxe o Parque da Lagoa das Bateias, está tendo a revitalização da Vida Brumado, teve a questão também do asfaltamento e a pavimentação ali do Bateias 2. O próprio Murilão, né? O estádio Murilão. Então, são muitas iniciativas, né? E já que a gente está falando de Sheila Lemos, Danilo,
vamos falar um pouco sobre a eleição para a majoritária. Como é que você está analisando? Porque temos lá uma, uma oposição que está muito unida, né? Vamos botar aí o Valdenor Pereira e a Lúcia Rocha, é tida pelo governador como os dois nomes do governador. No entanto, não desponta nas pesquisas. O governador, o Valdenor Pereira, deputado federal, que é candidato a prefeito aqui em Conquista, saiu da última pesquisa de abril para agora, a última que foi, saiu agora em agosto, de 20% para 21%. E Lúcia Rocha desidratou, saiu da casa dos 24% para 17%, enquanto Sheila saiu da casa dos 36% para 41% na estimulada, ou seja, está demonstrando força, enquanto o outro lado fraqueza. Mas a sua análise, Danilo Quiribamba, como é que você está vendo essa eleição para a maioria? Com todo respeito aos candidatos que fazem oposição ao governo de Sheila, Sheila caminha a passos largos para se eleger ainda. A população de Conquista é uma população política que acompanha a gestão. Quando não está trabalhando, quando deixa de fazer, elas cobram e criticam. Mas quando está fazendo também, elas reconhecem. E é isso que a gente vê nas ruas. O reconhecimento maciço do governo Sheila Lemos, que vai continuar avançando, vai continuar fazendo por mais em Conquista. Os dois candidatos de oposição, primeiro, de um lado, a vereadora, ela não se assume com o apoio do governador. Eu não sei se é vergonha ou se é medo do que a população vai achar. Ela que foi, historicamente, caminhou nos partidos de direita e hoje ela se alia a Gedel Vieira Lima, aos irmãos, né? Não sei se pode falar aqui, mas já foi. Aos irmãos Vieira Lima, né? E é a questão também do governo do Estado, onde a gente vê muito pouca ação em Vitória da Conquista. E eu lhe falo aqui, Vinícius, sem medo de errar, pouca ação por perseguição à Vitória da Conquista. Esse é o estilo do governo que está maltratando Conquista. Quando você vê até a questão de coisas básicas, mas como na área do Henriqueta Prates, ali tem uma entrada que já teve diversos acidentes. É uma coisa simples, é a BA. E a gente não vê a presença do governo estadual. Não é? Quando você vê o governo não ter recursos para a Conquista, você vê nas regiões das cidades que apoiaram ao governo, você vê alguns investimentos, não vejo também muita coisa não, mas vê alguns investimentos, e Vitória da Conquista, que é a segunda maior cidade do interior da Bahia, que tem um PIB gigante, que tem uma população gigante, falta uma presença do governo estadual, mas eu vou até além, Vinícius, falta mais do que isso, falta uma presença de deputados que defendam verdadeiramente Vitória da Conquista. Não é que de deputados de falácia, que defendam, que cobrem, governador, estou aqui, seja da oposição ou seja da situação, mas que tenham um entendimento que Conquista os elegeram e eles precisam trabalhar. E aqui eu mando um recado também ao governador Jerônimo Rodrigues, o governador do PT, que olhe mais para Conquista. Conquista faz parte da Bahia. Ele teve voto em Vitória da Conquista, ele também foi votado aqui. Mas se ele não tivesse nenhum voto sequer em Vitória da Conquista, ele teria obrigação e maior acessibilidade. Sobre a questão dos candidatos de oposição, eu me pergunto, né? Ele não veio na convenção de nenhum dos dois. Será porque ele não escolheu ainda o candidato dele, ou será porque ele não dá atenção aos anseios de Vitória da Conquista? É importante a gente ter esse debate. E aqui eu estou falando, não estou falando de partido, estou falando aqui agora até como munícipe de Conquista. A gente sente essa falta da presença do governo estadual, não de fazer políticas partidárias, mas de maior investimento e um maior respeito à cidade de Vitória da Conquista. Excelente, Danilo. E isso é visível, né? E o próprio governador ele já disse em mais de uma oportunidade que ele só ia caminhar com os prefeitos e caminharam com ele nas eleições. Só que ele entender que ele não é o governador dos prefeitos que votaram nele ou apenas nos cidadãos que votaram nele. Ele é governador do estado da Bahia. Quem votou e quem não votou. E essa postura partidária à frente da gestão, que deve ser técnica, é um problema do lulopetismo. E trazendo a discussão um pouco para o local, e você falou um pouco aí do deputado federal Valdenor Pereira, eu fico impressionado como essas eleições estão enfraquecendo politicamente. Porque o governador Jerônimo Rodrigues, que ou deveria ser a maior liderança do PT aqui no Estado, ele coloca o Valdenor Pereira em pé de igualdade com a candidata do MDB, que, além por cima, é a vereadora.
Então isso demonstra, na minha opinião, uma fragilidade para um mandatário que está no 6º mandato como deputado. Ele foi 2 vezes deputado estadual e 4 vezes deputado federal. Inclusive o deputado federal mais bem votado em Vitória da Conquista. Então isso demonstra muito fraqueza. Acho que o Quiribamba trouxe um assunto interessante. O conquistense precisa tomar mais prudência na hora de votar, principalmente na sua vereança, mas também nos seus deputados. Ô Quiribamba, como é que Conquista perdeu um braço da FIOL para Jequié? Nós temos 400 mil habitantes, Jequié tem 200 mil. Da FIOL para um município que tem um poder de barganha menor, porque tem menos votos. Isso não faz sentido. O Rui Costa, na última vez que veio aqui pedir voto, prometeu a barragem do Rio Pardo. Cadê a barragem do Rio Pardo? Então é preciso tomar mais cuidado, né, com essa postura do eleitor. A importância de um deputado e de um vereador, o legislativo, que acompanha o executivo, ou seja, o prefeito, o governador, é gigante. E Conquista precisa entender dessa importância. Na verdade, Conquista já entende. Que tem que entender das responsabilidades são esses deputados e os vereadores, que pedem voto, fazem cara de bom moço, prometem tudo e depois prometem tudo e não entregam nada. É uma vergonha quando você vai a Salvador e você vê que a Bahia acaba para a Via Bahia no Paraguaçu. Né? Daqui para lá são o quê? 7 pedágios. E caríssimos. Caríssimos os pedágios. E além dos pedágios, o que eu falo é a questão das vidas. Falta um entendimento, uma sensibilidade dos deputados, do governador, porque não tem condição a falta de respeito que a Via Bahia exerce nessa parte do sudoeste da Bahia. E eu me pergunto, cadê os nossos deputados? Cadê a força política lá na Assembleia em Salvador? A nossa força política de deputados lá em Brasília? A Via Bahia, ela zomba da cara dos baianos e principalmente da nossa região sudoeste. Aqui é acidente quase que diário, a gente vê tragédias aqui, pessoas perdendo as famílias, pessoas perdendo as vidas por uma falta de assistência e de uma ação do poder público. Então, é preciso que a gente reveja essa situação, é preciso que a Via Bahia tenha respeito por Conquista, mas é preciso que os nossos deputados implantem e imponham esse respeito. Chega de perder vidas por falta de ação do governo do Estado, chega de perder vidas por falta de ação da Via Bahia. E essa questão da Via Bahia é tão emblemática porque é um absurdo total. Eu me recordo muito bem o então ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, que hoje ele é governador do Estado, ele disse em uma entrevista, Quiribamba, que a Via Bahia é a pior concessão do país. A pior concessionária, do país é a Via Bahia. Porque eles simplesmente não cumprem o contrato. Eu estava dando uma olhada no contrato, eu fiz aqui um programa sobre a Via Bahia, eu lembro que eu fui dando uma estudada, e eu cheguei no número absurdo de 90% de inexecução contratual. Imagine que você contrata uma empresa e ela não cumpre 90% das coisas que estão no contrato. E a pergunta é, por que a Via Bahia ainda permanece como concessionária? Não faz sentido. Então, acho que é preciso, sim, discutir, trazer essas demandas aqui e trazer isso para o debate, né? Que são questões muito importantes para a nossa cidade. Via Bahia melhora a questão logística e vidas serão salvas. Barragem do Rio Pardo, questão hidrelétrica e fornecimento de água. O braço da FIOL é necessário, questão logística também. E nada disso vem porque não temos força política, infelizmente. Há algum tempo atrás eu estive em Salvador, lá na URBS, e eu fui a Salvador buscar as escrituras do bairro Santa Cruz. Ali o bairro Santa Cruz ao lado da URBS 2. E eu saí de lá, até então era vereador, eu saí decepcionado, porque eu escutei do dirigente da URBS a fala bem clara. Olha, a Conquista é administrada por Ezio Guzmão, enquanto o PT não administrar, a gente não vai dar nada para a Conquista. Então, isso é um absurdo, e isso eu acredito que seja uma fala reproduzida pelo chefe deles. Quando um vereador, vai buscar uma coisa legítima, porque o bairro Santa Cruz já está estabelecido, e aí você chega na URBS, procura o dirigente, ele fala, não, lá em Conquista a gente não vai, e eu fui acompanhado com alguns deputados da base do governo, e na frente do governo, dos deputados, falaram, olha, enquanto Conquista tiver um governo que não for do PT, a gente não vai dar essas escrituras. O bom é que, graças a Deus, Conquista é autossuficiente.
Conquista é uma cidade que tem um comércio pujante, que tem uma parte do polo educacional enorme, e Conquista, ela mostra a todo o país que aqui depende de uma gestão séria. E a gente vem tendo ao longo desse tempo gestões que vêm valorizando Vitória da Conquista. Mas do próprio Wesley Guzmão, do qual fui oposição, cobrei diversas vezes situações do governo Wesley, e ele se elegeu porque ele fez um bom trabalho para a Vitória da Conquista. E quando ele escolheu a prefeita Sheila Lemos para ser a vice-prefeita, ela não veio para ser a prefeita, ela era vice-prefeita. Quis Deus que levasse ele, e Sheila corajosamente assumiu Vitória da Conquista, onde ela se entregou de uma forma fantástica, junto com toda a família, com seu esposo, doutor Wagner, com dona Irma Lemos, com um quadro de secretariado que orientou ela em situações. E hoje a gente tem uma das maiores líderes políticas, não só da Bahia, mas do Brasil. Hoje, Conquista é uma das maiores qualidade de vida de se viver, uma das maiores qualidades de vida de se morar é em Vitória da Conquista. E isso, às vezes, Vinícius, incomoda muita gente que brigam por poder. Eles não brigam por projeto. E eu lhe falo sem medo de errar. As pessoas, muitas vezes, querem estar no poder, fazem tudo pelo poder e esquecem que o poder não é delas, o poder emana do povo verdadeiramente. E quando a população entender que a população é o gigante da mesa, eles vão ter que se render aos pés do povo e trabalhar verdadeiramente. Quando a pessoa entra para a disputa de um cargo político, ela tem que gostar de resolver situações de interesse da população coletiva. Você não tem que estar com interesse de marcar um exame para uma pessoa. Você tem que ter o interesse de melhorar o posto de saúde daquele bairro. Tem que ter o interesse de implantar um hospital que atenda mais a população, de valorização dos profissionais de saúde, valorização financeira, condições de trabalhar. Então, o papel do político é esse. Infelizmente, a gente vê pessoas torcendo que quanto pior, melhor. Eu, quando era vereador, diversas vezes era orientado a votar contra projetos do governo e nunca votei em nenhum projeto contra a Vitória da Conquista. E eu espero que os vereadores também tenham esse entendimento. Nós somos eleitos pelo povo de Conquista. Não somos eleitos para defender bandeira partidária, e sim os interesses da população. Essa frase lá na rádio. O PT não sabe governar, ele sabe protestar. Ele sabe fazer oposição. E agora que então eles jogam baixo mesmo. E você, como teve essa experiência de estar do lado da oposição, você pode trazer essas informações que você trouxe agora. Você foi buscar uma demanda para a cidade, que é para o bairro de Santa Cruz, que é a escrituração, que essa questão de regulação fundiária é um problema nacional, e Conquista não está diferente. Você foi buscar, e como o município não é administrado pelo PT, eles dão um não gigantesco. Então, isso é muito triste, isso é política fisiológica, isso é uma política que não leva a lugar nenhum. É a política que é o poder pelo poder, infelizmente, né, Kiribamba? Sim. E quando eu me coloco à disposição para avaliação da população de Conquista, eu entendo que a gente precisa buscar todos os poderes para ajudar a governar a Conquista. Eu, em uma outra oportunidade recente, estive com a prefeita Sheila em Brasília, quando estava tendo aquela dificuldade da liberação do Finisa em Conquista, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas a própria Câmara de Vereadores, alguns vereadores estavam segurando a liberação, votando contra a liberação desse Finisa, sem ter um entendimento que o asfalto que seria feito seria para a família deles passarem também, para os eleitores deles passarem também. E, graças a Deus, eu estive em Brasília, fiz bons amigos lá enquanto eu era vereador, e quando eu retornei com a prefeita Sheila, as portas lá estavam abertas. As pessoas sabiam que eu tinha saído do grupo de qual eu fazia parte, politicamente, que estava caminhando, marchando com a prefeita, e entenderam o nosso pedido, abriram as portas, e hoje a gente vê a cidade aí, um canteiro de obra para todos os lados, graças a Deus, graças ao poder da habilidade política da prefeita, e a Conquista não para de desenvolver. Deus é muito bom para a nossa cidade. Você falou na sua última fala, e realmente Conquista foi considerada a melhor cidade da Bahia para se viver. Isso é um motivo de orgulho. Só no nosso município são 400, no nosso estado, perdão, são 417 municípios.
E se trazermos a questão para de forma mais ampla, só ficamos atrás de Petrolina. É a segunda melhor cidade do Nordeste para se viver. Perdemos para Petrolina porque Petrolina tem representação política, porque Petrolina tem deputados e senadores que olham pela cidade. E lá chegam emendas milionárias. E é todo o ano inteiro. Não é igual aqui, que temos deputados que têm 30 mil votos, que se dizem desconhecidos para a população, e não mandam emenda. Quando mandam emenda é para o UESB, é para a Polícia Militar, mas para o município não vem. Acaba falando para dentro, né? Ou seja, é o tipo de política que a gente critica tanto. Né? Kiribamba, falando um pouquinho mais aqui de política, né, de vereança, você está num partido que é a União Brasil, que está vindo forte. Né? Expectativa grande de fazer muitos vereadores, ter muitos vereadores de mandato lá. Então, é uma missão difícil. Mas você já disse aqui, em outra oportunidade, que você sempre esteve em legendas mais que precisava de muitos votos para se eleger. Não, nunca foi fácil para mim. Nunca foi fácil, né? Como é que você está vendo lá no União Brasil? Apoio, a Irmã Lemos, né? Você falou de Irmã Lemos, um abraço para a dona Irmã, estive com ela recentemente, uma católica fervorosa, pessoa maravilhosa, muito educada, muito receptiva. E o União Brasil é um partido que veio forte, veio ali da fusão do DEM, que é um partido gigante aqui na Bahia, com o PSL, então formaram-se essa legenda gigantesca que hoje é a União Brasil, muitos deputados, né, muitos senadores, e aqui na nossa cidade tem uma pretensão e uma previsão de fazer muitos vereadores. Como é que você está vendo essa concorrência dentro do partido? O Partido União é uma das maiores bancadas em Brasília, é uma das maiores bancadas em Salvador, e aqui em Conquista também vai ser a maior bancada na Câmara de Vereadores. A gente tem uma grande possibilidade de eleger um quadro muito bom de vereadores, e eu fico aqui meu respeito a todos os nomes, ao quadro de todos os candidatos e candidatas a vereadores do União Brasil. Agora eu estou tranquilo, eu estou motivado, como eu falo, a população entende a necessidade de ter Kiribamba na Câmara de Vereadores, que eu sou um cara que as pessoas me veem praticamente 24 horas. Enquanto eu estou na rua, as pessoas me veem. Você vai no bairro Brasil, você me encontra. Você vai no bairro Felícia, você me encontra. Você vai na Olívia Flores, você me encontra. Você vai no Henriqueta Prates, no Nossa Senhora Aparecida, no Bruno Bacelar, no Santa Cruz, enfim, na UB5, em toda a Vitória da Conquista, você encontra Kiribamba. E eu falei no início da nossa entrevista, o vereador é o porta-voz da população. Você tem que entender a dor da população e buscar uma solução. E quando a gente vê a nossa caminhada, vê que as pessoas param a gente na rua, e agora mesmo estou entregando material nosso, e nesses 2 dias eu estou com nossa equipe, basicamente a minha família, meu filho, meus irmãos, minha irmã, a gente nos semáforos, conversando com a população, e eu fico, às vezes, até espantado o abraço que está sendo do povo. Então, eu tenho certeza que a gente vem muito forte para disputar essa eleição. A população está do nosso lado. E, claro, a eleição é depois que as urnas são apuradas. Eu respeito todos os candidatos, mas estou motivado. E você que vota em Kiribamba, peça mais um voto. Peça um voto para o vizinho, um voto para alguém da família. Venha junto com a gente crescer esse time, porque, como você falou, Vinícius, vai ser uma competição bastante acirrada. Eu acredito que, dentro do União Brasil, quem vai se eleger e vai ficar de fora do mandato não vai chegar a 30 votos de diferença. Então, esse negócio de Kiribamba está eleito, Kiribamba está bem, está forte, isso é depois da eleição. Todos ali do União Brasil estão bem, estão fortes, e, claro, que eu chamo a minha torcida para a gente caminhar junto e engrossar mais esse time, e você ter um amigo, um porta-voz, um cara que você vê todos os dias, não de 4 em 4 anos. E esse ano não, na próxima legislatura, tem uma questão diferente, né? Que vão ter mais 2 cadeiras. Né? Vão ser 23 vereadores, hoje são 21. E isso, querendo ou não, são mais vagas, né, para concorrer, né? E ao passo que temos menos candidatos. Olha que interessante. Devido às novas regras eleitorais, existem menos candidatos concorrendo às vagas, ao passo que temos 2 vagas a mais. Então, é uma eleição diferente. Essa eleição é uma eleição diferente. E a gente estava comentando em off, Danilo, a respeito também, que está uma eleição que até agora não esquentou, digamos assim. Não mostrou a cara, né? Acredito que por conta dessas regras eleitorais e as multas pesadíssimas,
a questão, por exemplo, dos carros de som que só pode ter com o candidato, ou seja, uma série de restrições. A questão também contábil está pegando muito. Como é que você está vendo essa parte da eleição, né? Que é a parte distinta das outras eleições? Porque antigamente, uma hora dessa, estava passando um carro de som o tempo todo e fazendo propaganda, a gente não vê mais isso. Você está tendo dificuldade com essas novas regras eleitorais e essa expectativa das cadeiras, como é que você está vendo? Estou com uma expectativa muito boa. A gente cresce aí para 23, já, na verdade, há algum tempo já a população de Conquista já tinha direito a ter essas cadeiras a mais. Itabuna mesmo e outras cidades já tem essa quantidade de vereadores, salvo engano. A questão das regras eleitorais, eu confio muito na justiça nossa. O pessoal sempre procura uma maneira de equilibrar mais a disputa eleitoral. Agora, o que me preocupa é mais na semana da eleição, porque a questão da quantidade de pessoas que buscam outras para comprar o voto é gigante. É uma coisa desleal, é uma coisa suja, baixa, que as pessoas vão na ferida das pessoas, vão na dor das pessoas e oferecem ali, vamos dizer assim, Vinícius, coisas temporárias, que não vai melhorar a vida das pessoas, mas que está ali no sofrimento, às vezes acaba se iludindo. Então, assim, a gente respeita as novas regras da Justiça Eleitoral, ao mesmo tempo que a gente fica preocupado, porque o pessoal, todas as eleições é uma coisa absurda o que acontece nas políticas nacional, né, falando assim. Sobre a questão do carro de som, dessas novas regras, eu me adaptei muito bem, porque a gente faz caminhada praticamente todo dia, né? Então, o carro de som está sempre perto da gente ali, fazendo as caminhadas e mostrando a nossa cara. Então, desde o dia 16 de agosto, o que eu posso fazer é estar na rua, conversando com o povo, e a gente vai estar caminhando e conversando até o dia 6 de outubro. Não é fácil, né, Danilo? São muitos candidatos, mas é isso. Eu acredito que vai ser uma eleição que vai ter uma renovação na Câmara de Vereadores. Salvo engano, na última, em 2020, houve 8 vereadores, foram 8 ou foram 9 novos vereadores. Ou seja, houve uma renovação muito grande, né? Essa próxima eleição, acredito que vai ser também uma renovação. Até porque, vamos lá, Lúcia Rocha vai ter que sair porque ela é candidata a prefeito. O delegado Marcos Vinícius é vice dela também, não. E vemos candidatos com pouco voto, com muito poucos votos, que, em razão das novas configurações, fizeram federação, dificilmente serão reeleitos. O vereador teve 1.000 votos, essa eleição vai ter uma dificuldade grande, a não ser que tenha feito um trabalho gigante e você dobre ou até tenha 3 vezes mais, né, a sua votação. Porque realmente você acertou aí. O pessoal que teve 1.000 e poucos votos para entrar nessa aí agora é um pouco mais difícil. A configuração aí apertou mais e as confederações, as legendas, são brigas gigantescas. Não vai ser fácil, né? A própria federação, gente, para quem está nos assistindo não sabe, o PT ele se juntou com o PV e com o PCdoB em razão das eleições presidenciais. O Lula vinha ali, né, galgando apoio, galgando novas aberturas políticas para se eleger e ganhar do Bolsonaro. Ele fez acordos para fundir o partido, né? Vamos fazer o partido PT continua PT, só que ele faz parte da federação junto com os 2 partidos. Isso foi bom para a eleição presidencial, mas péssimo para as eleições municipais. Então é verdade que há projeções políticas do PT sair extremamente derrotado dessas eleições. A última projeção diz que nas 200 maiores cidades do país, o PT só concorre em 11. Ou seja, se ele só concorre em 11 efetivamente, isso não significa que vai ganhar essas 11. Então, isso é uma trajetória que demonstra uma fraqueza muito grande. Eu acredito que foi um cálculo político muito ruim. Porque, primeiro, acho que precisa se olhar para a base política, que são as cidades. Precisa ter uma base de vereança e de prefeitos fortes, que assim você projeta deputados e o próprio presidente da República. O cálculo do PT foi o contrário. E eles estão abrindo mão de prefeituras, Danilo, no Brasil inteiro. Por exemplo, Salvador o PT não tem candidato. O candidato do PT é o vice-governador da Bahia, que é o Geraldo Júnior. Em Feira de Santana, o Zé Neto é do PT, mas não vai ganhar. Tudo dia que vai ganhar o Zé Ronaldo. E aqui em Conquista, o Valdenor patina. E a gente está falando das 3 maiores cidades da Bahia. Então, acho que foi um cálculo político muito, muito equivocado. E sem falar o número de candidatos. Porque antes, salvo engano, eram 32 candidatos,
Aí você coloca em 3 partidos, estamos falando de 96 candidatos à federação. Hoje a federação tem 20 e poucos candidatos. Então, 23 candidatos. Então você sair de quase 100 para 23 para fazer os vereadores, tem que ter gente com muito voto, não é, né, Danilo? É complicado. É isso. E assim, é a disputa mais, eu acho que a disputa mais difícil desse cenário político é a disputa da candidatura à vereança, né? O vereador, ele é o que está mais próximo da população, ou pelo menos deveria estar o mais próximo da população. E se você for conversar com a população, todo mundo tem um amigo, tem um vizinho, tem um parente, tem um conhecido do amigo que é candidato a vereador. Então é uma disputa muito, muito difícil. Quando a gente concorre num partido como União Brasil, que é um partido gigante, e a gente vê que nosso nome está na disputa eleitoral, eu fico muito feliz, fico muito honrado por uma cidade igual a Vitória da Conquista, uma cidade politizada, uma cidade independente, uma cidade que o povo se interessa pelo que o poder público está fazendo ou está deixando de fazer na cidade, acompanha as ações e vê nosso nome nesse cenário. Eu só tenho a agradecer a todo o povo de Conquista que acredita no nosso nome, que não só agora, mas a todo o decorrer, a todo o longo da nossa trajetória política, sempre esteve ao meu lado. Eu sempre tive uma votação muito boa e eu vejo que isso é a confiança do povo. Eu sou grato a Deus por dar essa permissão de representar nosso povo de Vitória da Conquista, e digo que dentro da Câmara de Vereadores não vamos descansar um só dia para melhorar, continuar avançando melhorando a vida do povo de Conquista. Ô, Clima, você falou a respeito da sua votação que você teve nas suas eleições. Você sabe o número de quantos votos você teve nas últimas? Para o público que não lhe acompanha saber mais ou menos o número de votos que você sempre teve. Sim. Em 2008 eu tive 1.100 votos, 1.090 votos. Em 2012, 1.857 votos. Em 2016, 2.437, 2.500 votos. No ano de 2016, a gente teve uma queda significativa para 2020, né? 2020 para 1.537 votos. A gente também vê um cenário ali de pandemia, um cenário que a gente não encontrava mais as pessoas na rua, foi muito virtual, né? A nossa campanha, e também teve a questão de dificuldade muito grande, e aí eu falo com muita, muita tranquilidade. A gente fazia parte de um partido que não seguia a cartilha do partido, não seguia a orientação do partido, e claro que a gente também foi minado em vários bairros. Isso aí todo mundo sabe, na política é assim. E se fosse para tomar as decisões que eu tomei enquanto vereador, para muitas das vezes desobedecer às orientações partidárias, mas de dormir com a consciência tranquila e votar a favor do desenvolvimento de Conquista, eu faria tudo novamente. E essa eleição agora é uma eleição nova, uma eleição que a gente muda do grupo político, a gente tem uma liberdade para falar e votar e agir onde a gente pensa que precisa agir. E aí eu fico muito grato, mais uma vez, a confiança aí da presidente do União Brasil, dona Irma Lemos, a confiança da prefeita Sheila Lemos, enquanto eu tive como coordenador de iluminação pública, de ter feito um trabalho, diga-se de passagem, muito bom. E aí eu agradeço aos servidores municipais, em especial ao pessoal da Secretaria de Iluminação Pública, por ter caminhado e ter melhorado a vida do povo de Conquista. Eu sempre falava para eles isso: olha, a gente trabalha, não é para partido político, a gente trabalha para melhorar a vida do povo. E eu falava para o pessoal da iluminação: eu não aceito que vocês estejam com a praça escura, com as ruas escuras, próximo à casa de vocês. Vamos fazer a coordenação junto, venha trabalhar junto, que é claro que juntos a gente consegue chegar muito mais longe. Tem uma frase muito bacana, que ela fala bem assim: eu tenho que prestar atenção no que eu vou falar aqui, que eu estou do lado de Vinícius da Taverna, e o cara aqui é formidável. Se você quer ir rápido, você vai só. Se você quiser chegar longe, você vai em grupo. Então, esse é o pensamento que eu trago, que eu levo comigo, e vamos fazer muito mais por Conquista, tenho certeza. E essa questão do partido, você traz do PCdoB, é uma coisa interessante, Danilo. Eu entrevistei aqui o Nelson, ele é vereador, e ele teve uma passagem pelo PCdoB. E ele também é a mesma postura que a sua. Ele fala: não havia identificação partidária.
Você estava no partido muitas vezes por uma questão, às vezes você não tinha nem escolha. Porque os partidos, muitas vezes, é interessante que os partidos fecham as portas para candidatos que têm muitos votos, muitas vezes. Isso é uma realidade. E é uma dificuldade e tem que ter muita articulação nos bastidores. Inclusive, tem vereador hoje do PCdoB que não vota com a orientação da liderança. Justamente por ter esses interesses, né, Kiribamba? Eu tenho ali, eu deixei amigos, né? No grupo político do qual eu fiz parte. Eu falo, seu Kiribamba, como é que é a sua relação com eles? Uma relação bacana, de amizade. Politicamente, eu penso diferente. Eu não saí do grupo para passar chuva. Eu saí do grupo com convicção política, com identidade própria, de saber o que eu quero, onde eu quero chegar, qual é o caminho que eu quero trilhar. Então, como pessoas, meus amigos, a gente sai, bate papo e tal, politicamente eu tenho um posicionamento muito diferente. Eu penso que quem faz ação para o social são as pessoas. Eu penso que o partido ele é limitado pelo poder. As pessoas que administram. E, às vezes, eles têm dificuldade de entender isso, de dar liberdade para você fazer e atuar no que você pensa. Então, quando eu tive esse entendimento, quando eu entrei, na verdade, no PCdoB, eu não sabia nem o que era PCdoB. Vou ser bem franco. Eu conheci um deputado, que é até meu amigo, mandar aqui um abraço a Fabrício Falcão, meu amigo. A gente se conheceu no 7 de setembro, e aí, pô, Fabrício, gente boa, vou lhe apoiar. E, não, filia aí, vamos entrar. E fui caminhando. Eu posso falar também que minha passagem por lá foi um desastre, que tudo é ruim. Não é. Aprendi muita coisa boa, aprendi muita coisa bacana. Sou muito grato ao grupo. Agora, quando chega a determinado estágio, aí você fala, agora é comigo ou é com eles? Eles vão administrar o meu pensamento político ou eu vou ter independência para fazer e agir como eu penso. E aí eu tive essa independência, pedi para sair do partido, agradeci a todo momento que eu estive ali, e não saí do partido brigado com ninguém, não saí do partido com picuinha, só eu tive um entendimento diferente. Eu acho que a gente tem que ter essa noção que quando a gente está na política, nós não somos torcedores de futebol. Eu torço para o Bahia. Se o Bahia for para a segunda, terceira divisão, eu continuo sendo Bahia. Mas o eleitor ele tem que ter essa liberdade. O político ele também tem que ter essa liberdade de, quando discordar de determinadas pautas, procurar seguir seu caminho e aproximar de algum partido que tenha mais a liberdade, que dê mais condições dele agir como ele pensa. Boa. Finalizando, já estamos próximo do final da nossa entrevista aqui, Kiribamba. Queria saber a sua opinião sobre as eleições, não, a política federal. Como é que você avalia a atual gestão do governo Lula? Você avalia de forma positiva, de forma negativa, e como você vê a perspectiva de futuro desse governo, se vai haver uma reeleição, se vai ter dificuldade, como é que você está vendo? O governo Lula ele não consegue fazer a administração que ele fez no primeiro governo mais nunca. O primeiro governo do Lula, eu vi que o Brasil fez um avanço, deu um salto, e deu um salto naquela época. De lá para cá, vem sendo feitas alianças que colocam o nosso Brasil em xeque. Eles leiloam os interesses do povo brasileiro. E o que eu vejo muito, na verdade, são discursos projetados para a população que eles querem atingir. Só que aí você fala o seguinte, eu até devolvo essa pergunta, Vinícius, quando eu falo o seguinte, vai na população que eles falaram que ia defender, que é o pai do pobre, é o pai daquilo outro. Veja se o sentimento deles é o mesmo do qual da eleição passada. Veja se eles melhoraram de vida, veja se as condições que o governo federal tem como melhorar foram feitas. Eu vejo que da própria a classe do poder aquisitivo menor, que é onde está o maior eleitorado de Lula, você vê muitos eleitores que já se declaram que não votam mais nele. O Brasil ele vem despontando alguns novos líderes, alguns novos nomes, e eu acredito que vai acontecer uma mudança. Na última eleição, o Bolsonaro perdeu para o Lula com menos de 1% na diferença política ali, e com uma guerra em cima da candidatura do cara. O cara foi contra muita gente aí da imprensa, dos ministros, enfim, era todo dia uma guerra.
E aí você fala assim, Kiribamba, e aí você votou em quem? Eu votei em Lula no primeiro turno, e no segundo turno eu votei em Bolsonaro. Eu acredito que eu sou um dos poucos no Brasil que deu esse cavalo de pau. Respeito quem fez o voto no Lula, respeito quem sempre votou em Bolsonaro. Não me identifico como aquelas pessoas mais enviesadas, né? É aquele pessoal que é muito Apaixonadas pela. apaixonada. Eu acredito que a gente tem que ter esse poder de mudança, sabe? Você tem que radical, né? Eu acho que todo radicalismo é perigoso. Todo radicalismo é perigoso. Então, quando eu mudei a minha votação, eu mudei com alguns amigos pedalando, fazendo ciclismo, e a gente conversando sobre política, e eles falando por que você vota em um, por que não vota no outro, e conversando. Eu falei, rapaz, tá aí. Vou ter uma nova opção de voto, né? E eu estou falando que eu votei num cara que perdeu as eleições. Eu não estou falando do cara que eu votei que ganhou a eleição para ficar bem na fita. Eu estou falando de um cara que eu fui 20 anos de um grupo político, 20 anos caminhei com um grupo político e fiz assim com a minha visão, enxerguei de forma diferente e não tenho medo de declarar o que eu penso. Eu sou muito verdadeiro. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Com os erros a gente aprende, né? Eu falo que o passado é lugar, não é de moradia, mas é de reflexão, de você olhar o que você acertou, dar continuidade, e o que você errou, você vê como exemplo e não errar novamente. E aí é o seguinte, Bahia, é o seguinte, Brasil, bora errar novamente não. Vamos seguir, vamos avançar nosso país, nosso estado, principalmente o povo de Vitória da Conquista. A gente sabe o que é a ausência do governo estadual, a gente sabe o que é a ausência do governo federal por conta de uma bandeira partidária. E aí eu respeito aqui os eleitores, mas a gente precisa pensar melhor. O que a gente passou, o que a gente deixou de ganhar de investimento por conta de uma cor de partido. Respeito todos os partidos políticos, vermelho, azul, amarelo, colorido, qualquer cor. Agora, maior do que qualquer partido é o interesse da população. A gente tem que ter esse compromisso com o povo. Eu estou aqui para estar trabalhando pelo povo de Vitória da Conquista, não para partido político. E fico grato aí à oportunidade que a Taverna me deu, o podcast. Primeira vez que eu estou assistindo um podcast, estou até nervoso, né? Espero que a galera tenha acompanhado aí e tenha curtido. E vamos seguir junto, vamos trabalhar, vai lá na nossa rede social, comenta, participe das defesas nossas. Eu comecei aqui a entrevista falando que a nossa defesa será construída com a fala da população. Claro que a gente tem aqui algumas pautas, como a construção de um hospital infantil no bairro Brasil, como o saque do lado oeste, como defesas da questão da saúde animal. Aí você fala, Kiribamba, e aí? A gente vai estar ao lado de pessoas que têm conhecimento de cada área. Vamos buscar essas pessoas para que a gente possa defender com mais propriedade, mais investimento na zona rural, na pavimentação dos distritos, de acesso aos distritos, de acesso aos povoados. A iluminação que está boa pode melhorar na entrada de cada assentamento desse, de cada distrito desse. Eu tenho entendimento que a iluminação, além de gerar dignidade às pessoas, ela gera mais a qualidade de vida e também a segurança. Ela faz parte diretamente da segurança. Você que é pai de família, você que espera a sua esposa chegar, a sua filha chegar da faculdade, da escola, do trabalho, com certeza essa iluminação que foi implantada melhorou, mas a gente vai trabalhar para melhorar mais ainda. Você falou a respeito do governo Lula, né, que você mudou seu voto. Interessante que eu percebo que existe um movimento de arrependimento, principalmente o pessoal do centro, que deu um voto de confiança para o Lula e está arrependido, por exemplo, com as aproximações de Lula com o governo venezuelano, com o Hezbollah, com o Hamas. O vice-presidente do Brasil, o Geraldo Alckmin, estava no evento de posse do presidente do Irã ao lado de terroristas como o líder do Hamas, o líder do Hezbollah. Isso acaba manchando, maculando a imagem do Brasil, que sempre se posicionou de forma independente, de forma neutra, né, para evitar justamente esses problemas. Como também toda a questão, né, os dados econômicos do Brasil estão muito ruins, né? O Brasil tem mais de 10 milhões de nenéns, nem trabalha nem estuda. Então, eu acredito que para 2026 o governo Lula vai ter bastante dificuldade. Kiribamba, como a gente está chegando no nosso final aqui do nosso programa, eu gostaria de deixar aqui um espaço para você final, deixar a sua mensagem final, se você quiser, um abraço, um afago para o seu eleitor. Fique à vontade.
Mais uma vez, obrigado aqui a Vinícius, a todo o grupo da Taverna pela oportunidade. E venho aqui pedir o voto da população de Conquista, que acredite em nosso nome, que acredite que nós seremos um porta-voz e continuaremos a ser um porta-voz dos anseios da população de Conquista. Esse é o papel do vereador, de estar sempre junto, sempre próximo. Não aparecer só de 4 em 4 anos, pedindo voto e dando soluções para todos os problemas. Me coloco à disposição e, desde já, muito obrigado pela confiança de cada um de vocês que vem caminhando aí nas redes sociais, que vem pedindo voto na rua, que me abraçam na rua, no semáforo, na feira, nos mercados, enfim. É uma onda que está acontecendo em Conquista, muito bacana. Eu sou grato a Deus e sou grato a vocês por acreditarem em nosso trabalho. É como eu falo, nada resiste ao trabalho, Deus no comando sempre. Excelente. Que bom você agradecer a sua participação. Foi uma grande satisfação para a gente aqui no nosso programa recebê-lo. A você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, interaja conosco, deixe comentário, a gente vai fazer um esforço aqui, tanto eu como o Kiribamba, de ler todos os seus comentários e respondê-los. Mais uma vez, muito obrigado. E também finalizar o nosso programa aqui dizendo o seguinte, pessoal. A política, ela não é um ambiente para covardes. A política é um ambiente para corajosos e, principalmente, homens de bem. Precisamos atulhar esses espaços com pessoas boas, pessoas de competências, pessoas que tenham boas intenções. Finalizo com a frase de William Shakespeare, diz o seguinte: os covardes, eles morrem várias vezes antes de morrer de fato. Então não deixamos esses covardes assumir esses espaços de poder. Fique com Deus e até o próximo episódio da Taverna.